A lei do feminicídio completou em 2025 10 anos de história. A forma como a violência entre as mulheres é conhecida aqui no Brasil basicamente mudou todo o rumo que a gente tinha há alguns anos atrás. Da criação então da lei que determina a morte, assassinato de mulheres através de familiares ou de companheiros, vem cada vez mais se tornando uma crescente imensa a cada ano que passa, devido a toda a complementação e incoerência por parte da sociedade em relação ao reconhecimento das mulheres hoje em dia. E aí então, que desde quando a gente teve a criação da lei em 2015, basicamente o mundo em que a gente está vivendo cada vez mais não está se adaptando bem em relação a nossos jeitos com base em tudo que a gente já viu em relação às mortes das mulheres. Seja espancamento, seja tiro, seja pauladas, seja esfaqueamento, qualquer tipo de violência contra a mulher que resulta em morte, basicamente é um marco na história toda, principalmente aqui no Brasil, em que cada vez mais a gente vem observando vidas de mulheres tão profissionais, de mulheres tão relevantes, que tinham todo o futuro pela frente, acabam que infelizmente partem cedo por pessoas que basicamente não aguentam, ou que odeiam diversamente o que ela costuma fazer, as decisões que ela toma, o que ela planeja fazer e por aí vai. Está cada vez mais claro o quanto que o ódio entre as mulheres está aumentando muito, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então por isso, como a gente já está basicamente aí no agosto lilás, que representa o mês de combate à violência contra a mulher, em que a lei do feminicídio inclusive completou 10 anos em 2025, a gente vai então falar a respeito sobre esse tema, o quanto que é complicado, o quanto que é difícil para as mulheres hoje se manterem no padrão que estão, ainda mais com um índice de violência tão alto e falta de apoio e de consideração em relação a tudo que ocorre em relação nessas relações que resultam na morte dessas mulheres. Então eu espero que você seja muito bem-vindo, fique à vontade aqui no canal Gatoso Curioso. A gente vai falar então a respeito sobre essa lei dos 10 anos do feminicídio, nessa produção inédita, sobre o quanto que a violência entre as mulheres ainda é mortal e ainda é irreconhecível pela sociedade. Então, eu sou Anthony Dias, você é muito bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, ao canal Gatoso Curioso. Qualquer coisa também, se você quiser dar uma conferida, vai estar embaixo também, na barra de vídeo, na barra de play e na descrição, os tempos, e todas as partes em si que a gente separou em relação à lei do feminicídio. E claro, pra gente representar bem as nossas mulheres hoje em dia, principalmente também aqui no Brasil, eu vou utilizar essa flor de plástico aqui para poder falar então a respeito sobre todas elas e representá-las também. Então vamos começar o vídeo falando a respeito sobre a origem da lei do feminicídio. Então vamos começar o vídeo explicando basicamente que a lei do feminicídio só foi criada em 2015 e a gente vai chegar nela já já. Mas até então, até mais ou menos ali no meio dos anos 2000, era quase irreconhecível a violência contra as mulheres aqui no país. A gente sequer tinha leis que protegiam essas mulheres, que davam benefício para ela, que davam proteção. Só foi mais ou menos ali, a partir do caso que a gente teve, da Maria da Penha, que ela acabou sendo espancada, que ela acabou sendo brutalmente agredida, inclusive quase morta pelo seu ex-marido e tudo mais, e que inclusive gerou muita revolta na comunidade feminina, e que aí então a gente teve as primeiras manifestações, que a gente teve os primeiros alertas em relação à violência contra a mulher que a gente tinha então. Era basicamente o início ali de uma pressão imensa, que a gente ainda estava no governo Lula, no caso o primeiro mandato dele, que a violência contra a mulher naquela época já começava então a dar uma crescente a partir do momento
que Maria da Penha quase foi morta. E aí a pressão em relação ao Brasil para criar uma lei específica em relação às mulheres, né, que sofrem violência era enorme, era absurdo. Até que então, né, em 2006, a gente teve, né, a criação da Lei Maria da Penha, que inclusive agora em agosto completou-se 19 anos de criação. Mas mesmo com essa lei, ainda por cima era muito pouco e era muito fraco em relação às mulheres hoje em dia serem agredidas, né? Tanto é que até mesmo vários índices de assassinato, até mais ou menos ali o ano de 2010, 2011, ainda era alto e chocava muita gente em relação aos homicídios que ocorriam entre as mulheres. E tanto é que até mesmo em alguns outros países já tinham criado já leis de feminicídio, né, que punem agressores, que punem assassinos que matam mulheres com base no histórico que eles tiveram. E principalmente casos que ocorrem entre famílias e até mesmo entre namorados ou maridos também, ou até mesmo podendo ser ex, que também complementam esse histórico familiar. E o Brasil até então estava sem uma garantia de fato de lei que a gente pudesse ter em relação a esses assassinatos que ocorriam a cada ano. Era algo chocante que a gente tinha no país. E até então a gente não tinha uma lei específica, né, que fosse representar os assassinatos entre mulheres, que inclusive isso era qualificado como homicídio. Mas aí que a gente entra então em 2012 com uma comissão parlamentar misto de inquérito, ou também conhecida como CPMI, que investigou basicamente todas essas mortes, assassinatos e violência contra a mulher durante o período entre 2012 e 2013, né, durante o período que a investigação foi feita. E com essa CPMI sendo divulgada em julho de 2013, apresentando diversos relatos históricos completamente incapacitados de pessoas que estavam assassinando e agredindo mulheres naquela época. E a pressão em relação a gente ter uma lei que fosse reconhecer isso, porque afinal de contas a violência contra a mulher aqui no Brasil, no início da década de 10, era completamente inexistente. Era irreconhecível e inadmissível, né, o quanto que as mulheres terem sido agredidas e mortas, né, sendo violentadas, não somente físicas ou até mesmo psicológicas, né, mas também todos os outros crimes que envolvam as. Quase não estava sendo discutido, mencionado em relação à gravidade, vamos dizer assim, do caso, né? Muita gente levava isso como se fosse algo comum, como se fosse algo comum que aconteceu e por aí vai, né? Que não teve nada demais. E aí então, né, que em 2013 essa CPMI foi entregue ao Senado na época, que viu essa situação, né, e que precisava então discutir a respeito sobre algo que fosse fortalecer as mulheres no nosso Brasil. Tanto é que até mesmo no início da década de 10 a gente já vinha com muitas manifestações com base nesse tema que eu acabei de falar. E foi então, né, que a partir de 2013 que o Senado começa então um trabalho intenso para poder aprovar um projeto de lei que fosse então reconhecer os assassinatos em relação às mulheres que a gente tinha aqui no Brasil, principalmente entre familiares e outros parentes. Demorou pra caramba, inclusive, porque afinal de contas fazer um projeto de lei, como vocês já sabem, não é nada fácil. E aí que o Senado aprova essa lei em dezembro de 2014, e depois essa lei passa pela Câmara dos Deputados logo em seguida, no início de 2015. E aí, né, tanto o Senado quanto a Câmara aprovaram esse projeto e entregaram, né, para então o presidente na época, né, do Brasil, Dilma Rousseff. E a lei foi estabelecida, né, no dia 9 de março de 2015, né, curiosamente, um dia depois do Dia Internacional da Mulher, que reconheceu então essas mortes dessas mulheres, né, enquadrando-se no feminicídio, né, na lei do feminicídio que foi criada
e que já em outros países já tinha isso daí. Era uma pressão imensa para o Brasil criar essa lei, mas que depois de tanto tempo saiu. E até mesmo eu quero ler com vocês um artigo bem importante em relação às penas, né, do feminicídio que foram ditas, né, que foram proclamadas na época. Vamos lá. Até mesmo aqui, né, tô com o meu celular para poder me ajudar em relação a alguns dos detalhes mais importantes que eu quero destacar aqui da lei do feminicídio. Então, para começar, considera-se feminicídio, né, violência contra a mulher, né, condição ao sexo feminino, né, em relação à violência doméstica e familiar, e menosprezo ou discriminação em relação à condição daquela mulher. Então, considera-se feminicídio basicamente histórico de violência doméstica, né, violência que acontece dentro de casa, e violência familiar que ocorre entre os parentes daquela mulher. Menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Menosprezo, né, e discriminação que basicamente seria um desrespeito, né, seria então preconceito em relação às condições que aquela mulher tem, por exemplo, condições financeiras e por aí vai. E até mesmo aqui, aumento de pena, tá, que até então determinado na época era 30 anos. Né, a pena do feminicídio é aumentada em 1/3, né, até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos primeiros 3 meses posterior ao parto. Ou seja, durante a gestação daquela mulher, né, que ela já está tendo um bebê, ou nos primeiros 3 meses que o bebê já está, né, já nasceu no caso. Também contra pessoa menor de 14 anos de idade, maior de 60 ou pessoa que possui alguma deficiência também contribui para o aumento da pena. Ou na presença de descendentes ou ascendentes da vítima, no caso, por exemplo, um familiar, tipo um exemplo, um filho. Né? Se for cometido na frente de algumas dessas pessoas, o crime também aumenta de pena. Até então, né, a pena, a punição para pessoas que matavam mulheres, com base em todo esse histórico, era de 12 a 30 anos de prisão. Mas que inclusive mudou esse debate todo, né, com o presidente Lula dando uma mudada na lei, que agora os agressores que matam mulheres, né, podem ser presos de 20 a 40 anos de prisão. E isso basicamente, né, é uma pena assim, bastante alta, né, bastante rígida também, mas eu acho que ainda é muito pouco, tá? É muito pouco e que retrata em si o quanto que as mulheres não se sentem confortáveis de jeito nenhum com esses agressores dentro de casa ou até mesmo nas ruas, que desprezam, né, que basicamente não aceitam de jeito nenhum, que as mulheres hoje em dia têm o controle, têm o padrão delas. A gente não pode dizer que de fato esses homens são donos de mulheres, que essas pessoas em si podem assassinar mulheres, porque afinal de contas elas são diferentes deles, vamos dizer assim, que essas pessoas não aceitam de jeito nenhum o estilo de vida delas, né, tudo que elas querem fazer. É como se o controle, né, e a possessão desses homens fossem basicamente algo tão viciante para eles que a mulher basicamente seria como se fosse uma colher de chá. Mas em geral eu ainda acho muito pouco restrito em relação a essa lei, porque inclusive até mesmo a gente vai passar isso em relação às pesquisas também já para poder explicar a respeito sobre essa situação, mas em geral a violência contra a mulher aqui no Brasil continua muito alta, continua de uma maneira assustadora, aumentando cada vez mais, e a gente está vendo o quanto que as mulheres hoje em dia já estão sendo muito desvalorizadas desde o início, entende? Desde o início da criação da lei. E mesmo com algumas medidas, né, implementações de novas regras e com o avanço da tecnologia, nada basicamente mudou. Eu digo nada, tá? A gente vai passar isso nas pesquisas já. Mas o que chama a atenção da maioria dos casos de feminicídio que eu estava pesquisando, o quanto que a possessão, o quanto que o vício,
o quanto que o descontrole dessas pessoas agressoras, dessas pessoas assassinas, de fato, não é um temperamento, né? Não é um comportamento normal de se ver. Tá? A violência em si contra a mulher, a gente sabe o quanto que é algo bastante duro de se lidar numa sociedade em que a gente está vendo que está com o machismo cada vez mais aumentado, um machismo em 100% em todos os cantos que a gente está vendo, e com base em toda essa questão do descontrole, desse ódio imenso, dessa possessão, dessa obsessão dessas pessoas em relação às mulheres que a gente está tendo, é claro que a relação não anda de jeito nenhum. É preciso sempre tomar cuidado com a pessoa que você se relaciona, tomar cuidado também em relação ao histórico dela, tomar cuidado nos objetivos que ela quer ter com você. Então aqui é sempre bom visar esse ponto, porque a gente, claro, quer ter uma relação boa com diversas pessoas na vida, mas só que qualquer relação que a gente saiba que vai dar errado, é preciso que a gente procure ajuda, é preciso que a gente procure formas da gente se adaptar, de a gente resolver daquela relação, mas o importante é o seguinte: não deixar de jeito nenhum que toda essa violência, né, começada desde o início, a gente já vai falar isso também já já, chegue na morte dessas mulheres. Eu sinto que sim, falta educação, falta campanhas, falta consenso, falta compatibilidade, amor, né? Falta muita coisa para que esses homens aprendam direito o quanto que as mulheres, em geral, eu não digo somente homens, mas todo mundo tem esse amor, essa gratidão em relação às mulheres daqui do nosso Brasil. Ainda mais que todas as mulheres do Brasil são sensacionais, são pessoas inspiradoras, muitas delas mães, né, chefes de família. Imagina só a dificuldade imensa que essas mulheres passam hoje com rotinas de trabalho, cuidar da família, fazer todos os planejamentos, investimentos, e não podemos deixar que essas pessoas tão arrogantes, tão prepotentes, possam ter controle em relação às mulheres, que possam persegui-las também. Em geral, se eu fosse falar a verdade, ainda está muito fraco. Sério, ainda está fraquíssimo a forma como a violência contra a mulher aqui no Brasil está sendo citada. Então, agora a gente vai falar a respeito sobre algumas estatísticas e pesquisas em relação à violência contra a mulher, mas principalmente também pelo feminicídio. Lembrando aqui também que são várias fontes diferentes, né? Eu e minha equipe, a gente teve que pesquisar muito para descobrir assim, fontes confiáveis, né, e tudo mais em relação aos feminicídios, enfim. Mas vamos então falar aqui, né? Desde a criação da lei do feminicídio, em 2015, cerca de 12 mil mulheres morreram aqui no país. Em 2015, né, que foi o ano da criação, a gente teve o menor número de casos, né, que foi 449. Em 2016, tivemos quase 900 casos, né, já deu um salto assim gigante. 2017, né, já com um índice de mais de 1.000, né, tivemos aí 1.151. 2018, tivemos 1.229 mulheres mortas. 2019, tivemos 1.330 mulheres mortas aqui no país. 2020, tivemos 1.354 mulheres mortas no país. 2021, que teve uma pequena queda, pouca coisa, né, foi 1.347. Mas logo depois, em 2022, foram 1.440. E 2023, 1.463. E segundo o último dado mais recente, né, que a gente conseguiu achar nas fontes, em 2024 foi um ano com o maior número de feminicídios da história desde a criação da lei, 1.492. E a maior parte desses feminicídios, cerca de pouco mais de 60%, foram de mulheres negras,
ainda também com aquele índice de estatística alto, né, de que a cada dia aqui no Brasil 4 mulheres são mortas, tá? E apesar de muita gente falar que 4 é um número bem baixo, cara, multiplica isso por 365. E agora a gente passando por algumas estatísticas que complementam essa questão do feminicídio, né, que dão mais credibilidade em relação a essa lei, né, e o quanto que a violência aqui no Brasil está basicamente sendo muito alta. E vamos agora para algumas estatísticas que complementam a lei do feminicídio, né, que dão mais credibilidade a esse assunto que a gente está falando, né, como por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, fez um estudo com diversos países e o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídios do mundo. 4,8 mulheres são mortas para cada 100 mil. A gente até mesmo possa pensar que 4,8 é um número baixo, mas em geral, né, assim, a cada quase 5 mulheres são mortas, né, nesse grupo de 100 mil, é um número muito alto, tá? E ainda mais sendo a 5ª maior taxa de feminicídios do mundo, sim, bem alto e bem assustador. E até mesmo um outro estudo, né, feito pelo Ministério dos Direitos Humanos e de Cidadania revela que a cada 10 mulheres, 7 delas nunca sequer tinham denunciado essas agressões para a polícia, né, que é o principal órgão que pune esses tipos de agressores. Mas até mesmo fica muito complicado para as mulheres denunciar, né? Como nessa pesquisa, por exemplo, a cada 4 mulheres, né, cerca de 3 delas não denunciam, né, esse agressor por questões de medo, né, ou até mesmo por outro tipo de condições, como por exemplo condição financeiras ou até mesmo pensão para alguns filhos e por aí vai. E até mesmo essa exposição possa até ser algo bastante perturbador, porque afinal de contas a exposição em relação à denúncia possa ser até mesmo que em alguns casos piore, né? Apesar de que na minha opinião a denúncia é sempre importante, né? É sempre bom você se expor ali para que você possa encorajar outras pessoas, que esse agressor possa ser denunciado o mais breve possível. E para a gente finalizar, né, essa última estatística aqui, a maior parte dos feminicídios, né, cerca de 2/3 deles, acontecem dentro de casa, dentro da casa daquela vítima. Mas agora eu quero fazer um desabafo aqui em relação a esses casos, né, de violência contra a mulher, e ainda mais, né, em 2024, que a gente teve um índice de violência tão alto, né, com quase 1.500 mulheres sendo mortas. Em geral, é muito complicado a gente ter que falar sobre violência contra a mulher, porque afinal de contas, o mundo em si foi criado para a gente ter relações excelentes entre homens e mulheres. Não é à toa, por exemplo, que os casamentos, né, foram formados os casamentos no período do começo da vida humana, exatamente para que a gente tivesse uma relação agradável, né, que as famílias em si tivessem os seus filhos, tivessem sua construção de vida, mas está visível o quanto que o ódio entre essas famílias, o ódio entre essas relações entre homens e mulheres está cada vez visível, cada vez mais frequente. E eu sinto, né, que mesmo que o presidente Lula tenha alterado a lei do feminicídio, né, para 40 anos de prisão agora no máximo, eu sinto que ainda não é o suficiente. Cara, o cara pode ficar preso 100 anos, não vai resolver, entende? Não vai resolver. E outra coisa que também me choca muito é ver essas mulheres sendo mortas, muitas delas na frente de seus filhos. A gente tem uma construção familiar, mas que essa construção familiar basicamente se deterioriza, vamos dizer assim, quando essa mulher é morta na frente de pessoas que puseram tão bem para ela. E ainda mais, como que, por exemplo, crianças, né, ou até mesmo adolescentes vão conviver, por exemplo, com uma mãe morta
e até mesmo com um pai ou algum familiar do tipo presa exatamente por esse tipo de agressão. Isso até mesmo gera traumas para a vida toda, tá? A violência contra a mulher gera traumas pela vida toda. Você não vai ficar bem, né? No caso, muitas das mulheres não ficam bem, por exemplo, sendo agredidas. Imagina, por exemplo, para os filhos, que tipo de exemplo o pai está dando em relação a matar a esposa, e esses filhos ficarem então sem a mãe e sem o pai definitivamente. Acho que nem a ajuda psicológica de fato resolve essa questão, né? É muito difícil a ajuda psicológica resolver esse conflito. E ainda mais que a gente precisa olhar para a violência contra a mulher como algo de fato que choque a nossa população e que chame a atenção de todas as autoridades. Tem muitas pessoas que não conseguem lidar com a violência dentro de casa, ou até mesmo pessoas próximas àquela vítima sequer reconhecem e sequer tomam alguma providência ou atitude daquela vítima ser violentada o tempo todo. E ainda mais que eu sinto que as autoridades não estão preparadas, né, e não estão muito bem confortáveis para resolver essa violência contra a mulher. Eu já digo logo de cara, se a gente tivesse essa competência entre as autoridades em relação à violência contra a mulher, a gente teria muito mais apoio, mais acolhimento, mais ajuda. Se a violência contra a mulher não consegue ser interrompida, é porque o reconhecimento em relação à violência continua muito alto e porque muitas das autoridades sequer estão reforçando esse combate, estão reforçando essa luta. Infelizmente, muitas famílias perderam o amor completo que tinham, e cada vez mais essas mulheres, infelizmente, estão sendo devastadas, estão sendo destruídas por pessoas que sequer possuem comprometimento e sequer possuem uma boa relação. Claro que também eu defendo em relação aos homens de bem, né, aos homens que querem ter uma história completa com essas mulheres, mas se um homem não tem educação e não tem visibilidade em relação ao que acontece hoje em dia com as mulheres, né, ou até mesmo possui um histórico de violência familiar gigantesco, ou até mesmo um histórico de violência doméstica também, claro que a relação não vai ser boa de jeito nenhum. É preciso compreender uma coisa, que se a gente não tiver educação em relação aos homens, mas isso já começando desde a infância, se a gente não tiver educação suficiente, cada vez mais mulheres vão sendo mortas aqui no Brasil. Eu sinto que a educação no Brasil é fraquíssima, é muito fraca, insolente, e se a gente tivesse um propósito de fato, a gente não teria essa falta de comprometimento e esse abuso que a gente está tendo em relação aos homens de hoje em dia. Falta, além disso, estruturas e reforço nas delegacias e com outras autoridades também, né, como por exemplo as autoridades de justiça, porque afinal de contas a violência contra a mulher para esses tipos de pessoas é como se fosse mais um caso comum que a polícia possa resolver, entende? Ou por exemplo a justiça possa condenar, sendo que, por exemplo, a gente precisa de mais medidas para que essas mulheres se sintam acolhidas, se sintam protegidas, quem sabe construir mais delegacias da mulher em todos os cantos do Brasil, a gente ter delegados, mais delegadas e outras policiais também, mulheres, que possam ajudar nesses casos, né, que possam dar um apoio moral para essa vítima também, e que os ensinamentos sejam construtivos em relação a relacionamentos, convívios, desde a infância. Mas é preciso reforçar também que isso seja discutido nas escolas e em outros locais, porque isso não vem somente acontecendo com mulheres jovens, por exemplo, entre a idade de 20, 30 anos. Cara, isso até mesmo está acontecendo entre adolescentes também.
Até casos de violência estão acontecendo entre adolescentes que estão se relacionando, que estão aí das primeiras relações, do primeiro namoro em geral. É preciso também reconhecer que a violência ela não pode ser abusiva de jeito nenhum. É preciso reconhecer também que a violência ela não pode continuar. Então, por exemplo, se um homem, né, ou qualquer outro familiar ele te xinga, te bate demais, te ameaça, quebra muitas coisas em casa, se altera muito fácil em relação ao seu comportamento, enfim, cara, não deixe isso de jeito nenhum rolar. Não deixe de forma alguma que essa violência continue e que aterrorize sua vida ou até mesmo sua família. Outro conselho aqui também que eu dou é fazer a denúncia. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicadíssimo para as mulheres saírem de casa, fazerem denúncias em relação às pessoas que agredem-as, mas você vai deixar, por exemplo, essa agressão continuar até você morrer? Se não for, por exemplo, contigo, por exemplo, possa contar para um vizinho, né, ou até mesmo para algum familiar para poder fazer essa denúncia. Independentemente de condição financeira, independente das relações em si, de pagamentos, de qualquer outra coisa, independente disso, cara, acho que pra mim a denúncia é a mais importante em geral. Porque muitas dessas mulheres, infelizmente, foram mortas por causa da falta da denúncia. E eu sei que a gente, por exemplo, precisa de aprimoramentos em relação às medidas protetivas, em tornozeleiras eletrônicas, mas para quem está achando que denunciar não vale nada, o índice de violência é muito menor, né? E você tem menos chances de morrer com as medidas cautelares que aquele agressor precisa cumprir, e ainda mais com você sendo protegida, sendo beneficiada. Que inclusive também, por falar em beneficiada, outra coisa que precisa ser discutido é em relação a programas sociais, grupos de conversas e até mesmo os aplicativos que monitoram essas vítimas. Acho que falta isso muito. A gente tem pouquíssimos aplicativos e outras medidas e benefícios que ajudam aquela mulher a estar em acolhimento, estar em pura proteção. Acho que um dos exemplos em si que a gente tem, né, é o Viva Flor, que eu adorei demais esse projeto, esse gerenciamento sendo adotado, que eu acho que inclusive representa muito o quanto que as mulheres precisam estar vivas, né, construir toda a sua vida, precisam estar entre a sociedade. Outra coisa que também precisa ser muito falada em relação à violência é discutir isso entre familiares, entre outras pessoas, sobre a violência em geral, o quanto que a violência pode ser prejudicada pra caramba. Mas é assim, entre familiares, por exemplo, né, entre amigos, né, sei lá, você discutir, por exemplo, com um colega de sala, né, ou um colega de trabalho, o que inclusive é pouco falado, né, pouco mencionado, que isso também pode gerar o acolhimento dessa pessoa. Então assim, ainda o Brasil em geral tem muitos desafios pela frente para poder, não acho que em si erradicar, mas eu acho que diminuir a violência. O Brasil precisa ainda de muitos reforços, precisa de mais aprimoramento. Então eu acho que em geral o Brasil ainda tem muitos desafios pela frente. 10 anos que se completa a lei do feminicídio, né, que a gente está gravando, editando esse vídeo no agosto lilás, que remete bem o quanto que essas mulheres, mesmo sendo mortas, mesmo sendo agredidas, continuam lutando, continuam se unindo, continuam fazendo todo o seu trabalho, continuam fazendo tudo o que precisam para que ela seja uma mulher de verdade, né? Uma mulher com estilo, uma mulher com os seus padrões, com as suas escolhas. Não podemos deixar que a violência em geral deixe que essas mulheres sejam mortas, que sejam vidas perdidas,
e é preciso entender a respeito sobre limites que está ocorrendo. Que os 10 anos da lei do feminicídio possam ser marcados por novas normas, novas políticas e novas restrições para que a gente possa condenar esses agressores. E que todas as mulheres em geral elas possam viver bem, possam viver em paz com o seu estilo de vida e com boas relações também. E que a gente torce para que todas essas mulheres tenham sua história, né? Mesmo aquelas que foram mortas, aquelas que sofreram violência ou qualquer uma, tenham o seu legado, o seu registro e que continuem na luta por mais entretenimento, mais protestos e novas garantias para que elas continuem vivas. E que os agressores sejam punidos de forma mais rigorosa. Não a violência contra a mulher. E não a morte dessas mulheres também. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, falando a respeito sobre esse tema, né, de violência contra a mulher, sobre os 10 anos da lei do feminicídio, que completou em 2025, 10 anos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal também, caso não seja inscrito. Confira todos os nossos outros vídeos, compartilhe esse vídeo também com seus amigos, família. Um beijo a todos vocês, um abraço forte para todas essas mulheres. Recebam todo o nosso carinho do canal Gatoso Curioso e até mais.